É possível definir a geração de jovem adulto que vive hoje, pessoas entre 18 e 25 anos? Toda definição de geração ela é meio artificial, ou seja, nunca é possível definir completamente uma geração. Mas, geralmente, classe média e classe média alta tem um comportamento que dá uma cara para cada geração. Eu acho que essa geração tem uma cara também, assim como as outras, tá? Agora, que é difícil definir, né? É difícil taxar, rotular, é sempre uma generalização artificial. Isso posto, que traços dominantes a gente consegue ver, sobretudo nesses jovens de classe média e classe média alta? Eu acho que uma certa adolescência tardia está presente aí nessa geração. Você fala classe média alta porque é o que você tem mais contato. Eu tenho mais contato, mas eu acho que historicamente é a faixa que dá uma cara para a geração mesmo. Por exemplo, quem eram os hippies? Que imprimiu a cara da década de 70, 60. Quem eram os dances da década de 70, quem eram os clubbers da década de 80. Geralmente a classe média alta que imprime a cara de toda a geração, eu acho. O que mais? Que é essa adolescência tardia? Eu acho que é uma dificuldade enorme que eles têm de lidar com a frustração. Provavelmente isso tem a ver com o fato de os pais terem se esforçado, de um modo geral, né, para dar mais oportunidade para os filhos, as oportunidades que eles não tiveram. Claro que toda geração de pais faz isso, né? Todas as gerações fazem isso. Só que dessa vez as oportunidades realmente aconteceram. Elas se multiplicaram muito, de certa maneira. Então, esses filhos viveram numa época de revolução, de informação, tiveram muito mais acesso a um monte de coisa que a gente penava, a minha geração penava para ter. Então você acha que a juventude dos nossos pais foi mais difícil que a nossa? Isso é uma pergunta, de novo, relativa, é difícil generalizar. Por quê? Tem muita coisa para essa geração que foi facilitada mesmo. Mas provavelmente tem muita coisa que é mais difícil. Vamos pensar, vamos separar um pouquinho uma coisa da outra. O que ficou facilitado? Acesso à informação, oportunidade, por exemplo, de desenvolver seus talentos pessoais, oportunidade de descobrir suas próprias habilidades, porque hoje você tem muito mais profissão do que tinha 30, 40 anos atrás. Você tem muito mais chance de se achar aí. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu passei a infância sonhando em fazer uma escola do tipo da Fêmea, do filme. E não existia no Brasil. Aí na hora de escolher uma profissão, no vestibular, que curso eu vou fazer, eu queria cinema. Tinha 15 vagas na USP, era o único curso que tinha. Embrafilme, fechada. Não existia cinema no Brasil praticamente, só pornô. Fui fazer cinema? Não tinha essa chance. Hoje você tem vários cursos de audiovisual, hoje você tem vários cursos de teatro musical, a Broadway é aqui, etc, etc. Ou seja, hoje você tem muito mais oportunidade de explorar, de se achar, desenvolver seus talentos. Você não acha que é por isso que fica mais difícil de escolher e de se achar com tantas opções e tanta informação? Não acho. Eu não acho que fica mais difícil de escolher e de se achar. Eu acho que você se acha mais fácil. O duro é abrir mão de todo o resto. Isso tem a ver com a resposta à primeira pergunta. Essa dificuldade de lidar com a frustração. Quando você escolhe uma coisa, necessariamente você perde a outra. Esse jovem não foi ensinado, eu acho, inclusive porque isso é cultural, não é só das famílias, é cultural, é social, a abrir mão de alguma coisa. Para eu escolher uma coisa, necessariamente eu tenho que perder. E se esse jovem não entende que ele tem que perder uma coisa, aí sim, realmente ele apanha. Porque ele fica perdido no mar de opções e quer pegar todas de uma vez. Isso não dá. Isso é impossível. Essa é uma crise dessa juventude. Acho que é uma delas. Tá? Agora, o que ficou mais difícil para eles? Eu acho que, de um lado, eles têm muito mais oportunidades, isso melhorou demais a conta. Por outro lado, o mercado é muito mais exigente. Então, ele tem que realmente aproveitar muito as suas oportunidades para se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, porque isso tudo é muito cobrado hoje. Se ele não for realmente o melhor, porque assim como ele, por exemplo, a minha filha tem muito mais oportunidade, mas toda a geração dela também tem. Ela vai concorrer com toda a geração dela que tem oportunidade. Então, isso eu acho que foi mais difícil do que na minha geração.
Não sei. Você lutou por algo? E hoje você luta por algo? Ui! Lutei a vida inteira, cada hora por uma coisa, ou, enfim, o que eu vou lembrar aqui que faz parte da minha trajetória, da minha história. Primeiro eu lutei por me adaptar a ambientes que não tinham muito a ver com o meu ambiente de origem. Ou seja, para me adaptar na classe média, para me adaptar em locais de estudo de excelência, sendo que eu vim de classe muito baixa. Sendo que eu não tinha acesso a grandes coisas. Eu sentava na mesa, para você ter noção, eu ia visitar uma coleguinha minha de escola quando eu era criança ou pré-adolescente, e tinha uma comida na mesa que eu nunca tinha visto. Eu era de uma ignorância, eu era chucrinha mesmo. Então o primeiro grande esforço que eu fiz foi para não me sentir um peixe fora d'água dentro de ambientes econômicos e sociais superiores ao meu. Primeira luta. Segunda luta foi para... Mas o que você fez para lutar em relação a isso? Fui me adaptando, fui ralando, fui estudando, fui me esforçando pra caramba. Estudei pra caramba, comecei a trabalhar cedo. E você lutou por algo que não fosse individual, pessoal? Eu acho que sim. Acho que sim. Mas eu tive... Sim, principalmente pensando em família, mais do que no coletivo. No começo. Depois, mais velha, conforme eu ia estudando e comecei a trabalhar mais para adolescência e já jovem, eu comecei a desenvolver também utopias e batalhar por elas politicamente, participar de movimentos que na época da abertura, né, a gente viu a abertura econômica, abertura política no Brasil, final da ditadura, eu comecei a participar de... me interessar mais por política, eu dava aula, então nem que eu quisesse, eu tinha que me informar bastante. Que mais? Agora, a minha geração, ela foi muito individualista, cara. Eu acho que o resultado está aí, né? A minha geração, ou a geração dos meus pais, na verdade, mas que foi durante a minha juventude que isso se consolidou, é a geração que consolidou esse neoliberalismo no mundo inteiro, cara. O neoliberalismo é algo absolutamente individualista. Então você fala isso da sua geração? Da minha geração. Porque a próxima pergunta era se a nossa geração de jovens adultos é preguiçosa e individualista. Isso. Eu acho preguiçosa uma generalização muito forçada. Eu acho que tem jovem muito dedicado na tua geração, na geração de vocês, assim como tem na minha, não dá para generalizar. Agora, individualista eu acho que são, sim. E não vem de agora. Só que a minha também já é pra caramba. Isso por força econômica. Por força econômica mesmo, tá? Não é... E outra, né? A gente viu o fim das utopias, ou o fim das utopias conhecidas. A gente viu a queda do Muro de Berlim, que foi bom, mas a gente viu todo o resultado da porcaria do comunismo na União Soviética, que era a utopia do comunismo. A gente viu o fim de grandes utopias sem nenhuma utopia nova, forte o suficiente para juntar todo mundo para isso que vale a pena lutar. Então é difícil, né, Eu acho que o caminho individualista para lutar por sociedade mais justa, para lutar por mais distribuição de renda, eu acho que ele existe. Tanto que a gente foi elegendo governos cada vez mais de esquerda, né? Enfim, a gente botou um sociólogo professor na presidência, a gente elegeu um operário... Com todos os problemas que isso acarretou por causa do nosso sistema político, a gente não pode negar que isso é um avanço e que isso faz parte de uma trajetória de uma utopia para o Brasil, por exemplo. Uma utopia política e social para o Brasil. Então você não acha que a nossa geração, a minha geração, é uma geração sem causa? Toda vez que você está vivendo a geração, aparentemente ela é sem causa. O adolescente, ele é sempre taxado de rebelde sem causa. Isso faz parte da condição de ser adolescente e da condição do olhar adulto sobre o adolescente, tá? Mas é que quando você está vivendo uma coisa, é difícil você ter esse olhar distanciado o suficiente para ser crítico e botar os pingos nos is. Depois que passa é fácil analisar. Depois que você já está se distanciando temporalmente, historicamente, fica fácil lançar o olhar crítico e falar, porra, essa geração fez isso aqui muito legal. Pô, essa geração faltou isso. Que nem eu estou fazendo a minha, que nem você está me perguntando da sua geração, eu estou falando da minha. Porque é mais fácil falar da minha agora. Obrigada.